E nem sempre a gente pode ser assim. Hoje, vamos falar a importância da atitude em liderança, utilizando exemplos da Bíblia para entendermos como um líder pode se destacar, não apenas pelo talento, mas pela postura proativa e inspiradora. Irmãos, eu tive um sargento do Exército, que ele falava sempre para nós assim, que o suor, ele era melhor do que o talento. Ele falava assim, que valia mais aquele que se esforçava, que tomava atitude, do que às vezes aquele que é um camarada muito talentoso e nunca se desenvolveu. E isso é uma verdade, irmãos. Hoje você vê eu tocando violão, mas eu não tinha o dom de tocar. Eu não sou uma pessoa que pega qualquer instrumento e saiu tocando. Pelo contrário. Mas eu fui um cara que, durante anos, eu estudava 1 hora por dia. Eu sentava na frente ali do meu violão e durante 1 hora eu treinava. Eu tinha uma atitude de treinamento, de capacitação, de estar ali, se esforçando para poder tocar. Então nós vamos entender um pouquinho hoje, parte 1 aí, a diferença entre o talento e a atitude. Olha só essa frase. O talento é um presente, marca isso aí. Mas a atitude é uma escolha que faz toda a diferença. O talento Deus nos deu e isso é um presente de Deus. Mas a atitude de você ir, de fazer, é uma escolha nossa. Tem gente que olha e fala assim, pastor, eu não sou daqueles que eu não tenho talento. Às vezes até tem talento, mas não tem atitude. Não é proativo. 1 Timóteo, capítulo 4, no versos 12, diz assim, está aí no texto, está aí na apostila, se você quiser ler. Não deixe de usar o dom que você tem. Quer dizer, existe um dom sobre a sua vida, amém ou não? Amém ou não? Todos nós temos um dom. Ele fala, não deixe de usar o dom que você tem, que foi dado a você por mensagem profética quando os líderes da igreja puseram a mão sobre você. Aí, olha só o restante do texto agora como é forte. Ele fala assim, continue a fazer essas coisas e dedique-se a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Sabe, irmãos, não adianta você ter o talento e você não trabalhar em cima do seu talento. Você não se dedicar para fazer melhor, para crescer, para ser uma pessoa que desenvolve alguma coisa. Não adianta você achar, porque Deus me deu talento, ótimo, maravilhoso, eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário. Se Deus deu o talento, desenvolva, trabalhe em cima dele, para quê? Para que você cresça. Porque isso é seu. Isso é uma atitude que você tem que tomar, não é ninguém que vai tomar por você. Começamos com uma reflexão que o que é mais importante entre o talento ou a atitude? Enquanto o talento é valioso, a atitude desperta um papel fundamental. Pessoas com atitude estão sempre prontas para agir e têm visão clara para resolver situações desafiadoras. Preste bem atenção aqui. Está aqui uma coisa que você pode levar para a vida ministerial, mas também para a sua vida profissional. Porque se tem uma coisa tão difícil de encontrar hoje, são pessoas proativas. Pessoas que tomam atitude. Eu tenho quase certeza que o seu Francisco tem lá seus funcionários. E sempre tem um que você fala assim, esse eu não posso perder, porque ele resolve o problema. Ele é aquele cara que deu algum problema, ele vai lá, faz o que tem que fazer. Tem aquele outro que não. Tem aquele outro que só faz o que é mandado. Se você chegar nele e falar assim, faz isso, aí ele faz. Mas se você não falar nada para ele, ele não faz nada. Ele fica parado. E a atitude é uma coisa que a gente tem que estar pronto para agir. Ter uma ideia clara de quando tem alguns problemas,
É nós que precisamos resolver. Sabe, irmãos, você está aqui na igreja, Deus te deu uma visão, alguma coisa está errada, algo não ficou legal, algo não ficou bacana. Então vai lá e faça, resolve. O líder tem que resolver problema e não criar problema. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que resolver problema e não criar problema. Muitas vezes, indivíduos talentosos podem se acomodar em suas habilidades, deixando de contribuir em outras áreas. É essencial entender que uma igreja não precisa de estrela, mas de membros dispostos a servir em diferentes frentes. Sabe, irmãos, você está aqui para fazer a obra de Deus. Não é apenas, pastor, eu só fui chamado para estar em cima do altar. Eu me lembro, logo quando eu saí para o ministério lá em Mojimirim, a primeira congregação, eu tinha pouco tempo de ministério, a igreja estava bem pequenininha, devia ter umas 7, 8 pessoas na igreja, nós estávamos com pouco tempo de abertura da igreja. E aí chegou um camarada com a esposa na igreja e falou assim, não, pastor, olha, eu vim para cá, estou vindo para a igreja aqui e tal, e eu queria ver com o senhor, porque eu quero trabalhar. Eu falei, glória a Deus, irmão, nós estamos começando, eu preciso de gente para trabalhar mesmo. A prima, ou o tio dele, eu não lembro se era primo, se era tia, já estava indo na igreja, né, com a gente. Ele falou, não, pastor, eu estou vindo aqui para ajudar, para trabalhar, e para fazer a obra de Deus. E eu falei, maravilha, irmão, se tem uma coisa que a igreja precisa é sempre de trabalhadores, de pessoas para servir a Deus. E ele falou assim, então, pastor, e aí eu estou à disposição do que fazer. Eu falei, irmão, nós precisamos de gente para vir aqui, para a igreja, precisamos de gente para... Eu já sabia que ele foi obreiro numa outra igreja. Eu falei, nós precisamos de diácono, nós precisamos de pessoas para trabalhar com os homens. Quando eu falei diácono para ele virou para mim e falou assim, pastor, o senhor está querendo me rebaixar? Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, não, meu negócio é lá no púlpito. Meu negócio não é em outro lugar, pastor. Meu ministério é lá no púlpito. E eu falei assim, rapaz, o púlpito está lotado. Estava eu, pastora, e mais 2 pessoas só que ajudavam a gente. Eu falei, o púlpito já está lotado, já tem um monte de gente para pregar, tem um monte de outra coisa para fazer. Mas não queria, porque na verdade não queria servir, irmão, porque eu, graças a Deus, eu nunca tive essa dificuldade. Eu limpo a igreja, se precisar eu pinto a igreja, se precisar eu até ajudo a fazer o púlpito. Eu não sou aquele cara que tem facilidade, mas eu estou aqui junto, eu não tenho problema com isso. Por quê, pastor? Porque nós somos feitos para servir em todas as frentes que nós pudermos fazer. Não é porque eu sou músico, então eu só posso ser músico. Não é porque eu sou diácono, então eu só posso ser diácono, não posso fazer mais nada. Não, pelo contrário. Estou vendo ali que tem a professora das crianças está tendo uma dificuldade. Se eu posso ir lá e ajudar e fazer algo para ela, para facilitar o serviço dela, por que não fazer? Por que não ajudar? Sabe, a igreja não precisa de estrela, porque aqui só existe uma estrela e é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Nós somos servos dispostos a fazer a obra de Deus, é para isso que fomos chamados, para servir. E não é só naquilo que eu estou à frente, mas é naquilo que a igreja precisa. Irmãos, eu falo sempre isso, e as pessoas pensam que eu estou tirando sarro, mas a única coisa que eu não fui na igreja foi presidente das mulheres, que também não dava, né, irmão? Aí ficava feio se eu tivesse que ser presidente das mulheres, e diácono. As demais coisas, em todas as áreas da igreja eu trabalhei, eu servi Deus, eu fiz a obra do Senhor e faço até hoje tudo aquilo que é preciso, não tem problema nenhum. Agora é lógico, pastor, se o senhor faz, porque se o senhor fez,
Então o senhor faz? Não, irmão. Uma andorinha só não faz verão. Eu sozinho não chego muito longe, não. Mas se nós juntarmos a nossa força, e cada um trabalharmos firmes de uma frente, nós podemos chegar muito mais além da onde estamos. Só depende de nós. Desenvolver uma atitude proativa é essencial para ir além do talento dado. É você pegar o teu talento e falar assim, não, eu vou além disso aqui. Eu vou fazer algo melhor. Se eu já tenho dom para fazer isso, eu vou fazer tão bom, mas tão bom, que as pessoas vão agradecer a Deus por aquilo que eu faço. Sabe? É usar o seu talento de uma forma tão especial para que o nome de Deus seja glorificado. Nós vamos entender um pouquinho sobre talento e atitude com exemplos na Bíblia de Saul e Davi. Provérbios 3, capítulos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, para um pouquinho e pensa. Saul foi escolhido por quem? Saul foi escolhido pelos homens. Olhe lá que as pessoas olharam para ele e falaram assim, não, o cara tem jeito, o cara tem uma forma. Ele era talentoso, irmãos. Saul não era ruim. Deus aprovou a pedida do povo naquela época. Mas Saul foi escolhido pelo povo. Deus chancelou, deu ali o alvará para que ele fosse rei. Mas ele foi pedido por causa do seu talento. Porque as pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse cara é bom. Esse cara tem porte de um lutador, de um guerreiro. É um cara inteligente. Davi, pelo contrário, ele não era um cara que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, não, esse cara, ele é o cara, ele é fera, ele é bom, não. A verdade é que as pessoas olhavam para Davi e não viam em Davi algo formoso, algo tão bom assim. Mas ele tinha uma coisa, ele era um cara de atitude. E ele não era só de atitude quando Deus chamou ele para ser rei, não, irmão. Ele era de atitude quando ele estava lá no pasto. Quando o leão veio para comer lá a ovelhinha dele, ele poderia pegar as outras e sair correndo na disparada e falar assim, ó, vamos embora, porque senão nós vamos ser comidos pelo leão ou pelo urso aqui depois. Mas ele não faz isso. Ele toma uma atitude, ele enfrenta. Ele vai lá e fala assim, não, peraí, eu tenho que resolver esse problema. Porque se eu não matar esse leão, amanhã ele volta aqui e come mais uma. Depois de amanhã ele não volta sozinho, ele volta com outro. E vai comer outras ovelhas minhas. Então ele fala assim, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso resolver o problema. Então ele não começa a ser assim quando ele está no trono. Ele já faz isso como um estilo de vida. Sabe, ele é um cara proativo. Se você for proativo na sua empresa, pode ter certeza que com o passar do tempo, eles vão te promover. Se você for uma pessoa que resolve problema na tua empresa, eles vão te promover. E na igreja, irmão, não é diferente. A igreja precisa de pessoas, de líderes, que resolvam o problema. E quando ele pega alguma coisa, ele não fica lá, vou reclamar para fulano, para ciclano, para beltrano. Não, eu vou resolver. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer a minha parte. Vou dar o meu melhor. Eu não vou esperar os outros fazerem, eu vou fazer. Vamos analisar dois líderes bíblicos, Saul e Davi. Considerando o mais preparado aos olhos Saul, considerado o mais preparado aos olhos dos homens, confiou em suas capacidades. Por outro lado, Davi, inicialmente subestimado por sua origem, demonstrou a atitude ao confiar em Deus e enfrentar os desafios.
Então está aí a diferença, irmãos. Se nós queremos ser líderes de excelência na presença de Deus, está aí uma diferença. É a nossa atitude. É aquilo que fazemos. Você pode ficar olhando e reclamando, ou você pode tomar um posicionamento e resolver. Um líder de atitude não espera por oportunidade, ele as cria, moldando o futuro com coragem e determinação. Sabe, irmãos, eu me lembro bem, há um tempo atrás eu ainda auxiliava meu pai e eu sempre arrumei coisa para fazer na igreja. Eu nunca tive dificuldade de desenvolver um trabalho na igreja. Então, quando a igreja precisava crescer, eu fui lá e comecei um trabalho que hoje se chama célula, mas na época eu chamava de grupo pequeno. Grupos pequenos eu chamava, um grupo de crescimento, na verdade, comecei a chamar de grupos de crescimento, ainda de uma forma bem embrião, sem apoio ainda do meu pastor, apoio assim, a liberação dele, mas sem o peso pastoral de estar ali junto. Mas eu fui desenvolvendo, fui trabalhando, fui criando uma equipe e nós fomos desenvolvendo o trabalho. Aí eu trabalhava também com os músicos, enfim, tinha várias áreas. Já estava querendo abrir um culto, abrir um culto novo para começar a trabalhar. E tinha um rapaz que sempre estava do meu lado. Ele estudou comigo, mas ele estava do meu lado sempre para estudar, nunca para fazer. Essa é a verdade. E aí um dia ele chegou, pediu para ter uma reunião com meu pai e falou assim, olha, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer alguma coisa. E ele veio e pediu uma das coisas que eu fazia na igreja para fazer. Ele não quis fazer algo novo, ele quis fazer algo que eu estava fazendo. E eu falei, não, beleza, pode passar para ele, não tem problema não. Eu fui lá e desenvolvi outras coisas na igreja que eu olhava que a igreja precisava fazer. Mas ele não continuou desenvolvendo o trabalho. Por quê? Porque confia apenas ali de achar que as coisas vão acontecer naturalmente. E se você não tiver uma atitude, irmãos, de ir à frente, de resolver o problema, de dar a cara a tapa, as coisas não acontecem. Então, se você quer ser um líder de excelência, não espere as oportunidades serem criadas. Crie você oportunidades para você servir Deus melhor, para você fazer. Pessoal que vai trabalhar com os jovens agora, vocês podem ficar olhando e falando assim, pastor, me dá uma ideia. E eu posso dar algumas ideias, mas vocês podem pegar e falar assim, não, nós vamos desenvolver um trabalho. Nós vamos tomar uma atitude de fazer, de orar, lógico, na visão da igreja, naquilo que a igreja entende que é certo, sim, mas vamos desenvolver, vamos trabalhar e vamos fazer a coisa acontecer. Características de um líder de atitude, vamos lá. Assume responsabilidades. Não foge das responsabilidades e está disposto a liderar. Enfrenta desafios sem medos. Encara os desafios como oportunidade de crescimento. Mantenha calma, não é uma pessoa nervosa. Em vez disso, resolve não se desespera diante das dificuldades, mas busca soluções. Não se justifica. Em vez disso, resolve o problema e não cria desculpa. Irmãos, tem uma coisa que o brasileiro é fera em arrumar desculpa. Verdade ou não é? Eu nunca vi brasileiro ser tão bom, ou alguém ser tão bom quanto um brasileiro para arrumar desculpa. É fácil, irmão. Essa semana faltou uns meninos lá na empresa para trabalhar. Eles constroem umas histórias que se você pedir para ele contar uma segunda vez, ele não consegue contar. É impossível. É uma história tão mirabolante que eles começam a contar e você fala assim, rapaz, eu vou fingir de tonto para dizer que eu acreditei em uma fala dessa, porque não dá. Sabe, irmão, tem tanta gente só criando desculpas. Não fiz porque choveu lá no Paraná. E sabe como é, pastor? Chove no Paraná, dói minha perna. Não sei.
Sabe, irmãos, aí a pessoa começa a criar desculpas. Não seja daquele que dá desculpa, pelo contrário, seja daquele que vai lá e resolve o problema. Age proativamente, assume a liderança e toma a frente quando necessário. Encoraja, motiva, inspira os outros a darem o melhor de si. Promove o bem, não se deixa influenciar negativamente e busca agir sempre pelo bem. Cumpre compromissos, é confiável, é responsável em suas ações. Irmãos, aqui é uma coisa que todo líder precisa ter. É cumprir os seus compromissos. Sabe, irmão, se você deu a sua palavra, a palavra de Deus nos fala que a gente precisa ser sim, sim, não, não. Se você deu a sua palavra que vai fazer, então faça. Eu levo isso para a minha vida, irmãos. Eu chego lá para os meus funcionários, quando nós estamos resolvendo alguma coisa da empresa, eu digo sempre para eles, não prometo, não dê sua palavra, porque se você der a sua palavra, nós precisamos cumprir. Eu já tive prejuízo, irmãos, em certa vez que o camarada deu a palavra dele que ia fazer. Tive que alugar um caminhão para sair num horário fora do comum para fazer, mas eu tinha dado a palavra. E se eu der a palavra, eu tenho que cumprir. Você tem que ser um homem, uma mulher de Deus, de palavra, que cumpre os seus compromissos. Que é honrado, que as pessoas olhem e falem assim, não, naquele ali, naquela ali, você pode confiar na palavra dele. Coisa mais triste de um líder é de pessoas que não podem ser confiadas. As pessoas olham e falam assim, ele falou para você, mas não acredita não, que ele não cumpre. Isso é triste ver num líder. Todo líder tem que ser alguém compromissado, principalmente com a verdade. E desenvolva empatia. Aprenda a enxergar pelo ponto de vista dos outros. Aí uma coisa que a gente precisa aprender. Eu vim de uma época que a minha liderança era sempre assim, você vai e faz. Hoje a gente tem que olhar um pouquinho para as pessoas. Mas não podemos esquecer que nós precisamos cumprir o nosso papel. Sabe, olhe com empatia, tente entender as pessoas, ajude elas a chegarem aonde você está. Promova elas, fazendo elas crescer. A liderança cristã, além disso, um bom cristão, ou um bom líder cristão, ele precisa orar regularmente. A oração é base para sustentar a liderança. Volto a te perguntar, qual é o seu horário de oração? Qual é o horário que Deus sabe que você vai orar? Qual é a hora que Deus fala assim, agora é a hora de eu falar com a Dilson. Agora é a hora de eu falar com o Márcio. Agora é a hora de eu falar com a Dona Maria, com a Dona Fátima. Sabe, qual é o horário que Deus pode ter você? Ah, pastor, eu não tenho um horário certo, eu oro qualquer horário, então você não ora. Se eu aprendi uma coisa aos esses 41 anos de vida, uma pessoa que não tem um horário fixo, não tem um compromisso na sua oração, ele não ora. Então você tem que ter um horário, você tem que ter um lugar para você orar. Você tem que ter um momento seu particular, eu oro, eu tenho o meu momento particular que ninguém ora comigo. Eu tenho um horário que eu oro com meus filhos, mas eu tenho um horário que eu oro sozinho, só eu e Deus. Todo líder precisa ter tempo de oração. Por quê, pastor? Como é que você vai ouvir a voz de Deus para direcionar pessoas se você não conversa com Deus? Se você não ora, se você não escuta a voz de Deus, como é que você direciona a Deus? Ou melhor, como é que você direciona pessoas? Precisa orar. Segunda coisa, ouve e aprende. Saber ouvir é essencial para tomar decisões ponderadas. Irmãos, aprender é uma coisa que todo líder precisa fazer. Sabe, eu falava ontem isso com meu pai.
Eu estou com 41 anos e eu ainda continuo estudando. Meu pai está agora comprando 3 livros de estudo para estudar mais da Bíblia. Está com 67 anos. Está entendendo? Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter tempo, irmãos, de aprendizado. Eu já disse isso aqui em outra vez, eu nunca fui uma pessoa de boa leitura. Eu não aprendi, eu não sei aqui, tem gente que lê muito rápido, lê as coisas e pega um livro e numa semana consegue ler ele. Quem é dessas pessoas aí? Quem? Olha lá, alguns, depende do livro, não é assim? Se o livro é bom, você lê mais rápido. Mas se você vê assim, ó, eu não sou desse. O que eu fiz? Eu criei um hábito para eu poder ler. E não é que eu criei um hábito agora, faz tempo que eu faço isso. E eu ainda continuo na minha luta diária de ter que fazer a minha leitura. Então eu termino o meu tempo de oração. Antes eu fazia meio-dia, mas eu falei assim, não, eu vou mudar o horário para poder ler mais. Eu agora termino o meu tempo de oração e eu vou para a leitura. Vou para ler um livro. Irmãos, nesses últimos 4 meses eu já terminei 3 livros. Terminei um ontem e já comecei outro hoje. Aí você vai falar assim, não, pastor, o senhor tem facilidade. Não. Eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que procurar ouvir. Eu preciso aprender. Então busque aprendizado. Estar aberto para aprender e crescer continuamente é fundamental para liderar com excelência. A verdadeira liderança vai além do comando. Ela inspira, motiva, cria um ambiente onde todos possam prosperar. Diga comigo, a verdadeira liderança, ela vai além do comando. Ela inspira, motiva e cria um ambiente onde todos podem prosperar. Então, assim, irmão, o que hoje nós precisamos aprender é que nós precisamos ter atitude. Líder precisa ter atitude. Líder precisa resolver problemas. Líder precisa criar soluções. Não é pedir soluções, é criar soluções. É ir atrás e resolver. Esses dias atrás, nós estávamos mexendo aqui na igreja, e eu vou dar um exemplo do que o Digão disse. O Digão falou assim, pastor, eu fui numa obra esses dias atrás, acho que foi num sábado, num domingo, não lembro certo dia, mas o Digão não é de ir para a obra, o Digão é aquele que conhece as coisas na fábrica. E ele chegou para o rapaz e falou assim, ó, me dá um projeto na mão, e eu resolvo o projeto, eu sei onde eu tenho que cortar, eu sei onde eu tenho que soldar, eu resolvo o problema que está ali. Que havia um líder lá nessa obra. E esse líder precisava resolver o problema, e não o Digão resolver o problema, no caso naquela situação. Irmãos, líder resolve o problema. Ah, pastor, mas eu não sei de tudo. Ok, mas você tentou resolver. Aí você não sabe, você vem, procura o pastor, ou procura pessoas mais experientes. Vai ouvir as pessoas. Vai ouvir quem já passou por isso. Vai aprender. Mas o que você não pode é ficar inerte, é não tomar nenhuma atitude, é não fazer nada. Para concluir, lembre-se que a atitude é uma escolha. Desenvolver uma mentalidade proativa e comprometida com o serviço e aprendizado contínuo é essencial para se tornar um líder exemplar. Ok, irmãos? Nessa jornada de liderança, vamos aplicar esses princípios para nos tornarmos líderes de atitude, inspirando e impactando positivamente a nossa igreja e a nossa comunidade. Amém? Se coloque em pé, meus queridos. Cada dia nós vamos estudar um pouquinho mais. Então, hoje, a lição que temos é que eu preciso ser uma pessoa de atitude.
Então, se você está de voluntário, se você está de diácono, se você está trabalhando hoje, você é aquele que tem que resolver o problema. Pastor, mas hoje não estou trabalhando. Hoje é outra pessoa que está no meu lugar, lá na salinha das crianças, e ela está tendo dificuldades, e eu sei como resolver. Deixa lá, pastor. Deixa lá se lascar. Não, irmão. Vai lá e seja um líder que vai lá e fala assim, não, ó, nós podemos resolver assim. E ajuda o irmão, porque tudo que fazemos para que a nossa igreja cresça